como nós estamos falando de bem-estar, nós vamos conversar agora com a Márcia Choinski, ela que é terapeuta e vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o sagrado feminino e também o caminho celta. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Sempre Bonita. Eu que agradeço, né, pelo convite, carinho de estar aqui com vocês, Que com o teu bom. público, para a gente poder trazer mais, compartilhar, né, um Compartilhar um conhecimento. conhecimento maravilhoso e que muita gente ainda tem dúvida. O que que é o sagrado feminino? As pessoas têm muita informação na internet, Tem. mas nada melhor do que uma doutora para explicar para a gente o que que é o sagrado feminino. Então, assim, ó, hoje nós vivemos uma sociedade patriarcal, né, Uhum. com conhecimento em cima do patriarcado, dos homens. Nós já tivemos uma sociedade matriarcal, que também tinha o foco nas mulheres, onde os homens não tinham valor. E Uhum. hoje, a gente está trabalhando para esse valor do feminino acontecer na nossa sociedade. Só que bem antigamente nós tínhamos uma sociedade matrifocal. Quer dizer, aonde o foco era no feminino, não no gênero, Olha. né? Aonde havia um equilíbrio na sociedade entre homens e mulheres, sem ter que ter competição, sem ter que ter um ser mais forte ou ser mais Uhum. fraco, né? Aí tem todo um caminho de compreender, porque a mulher, naquela época, ela era endeusada, porque ela dava luz. Os homens não compreendiam como que uma mulher podia sangrar todos aqueles dias e ainda continuar viva, né? Porque Uhum. os homens, quando levavam uma flechada ou um animal mordia, eles morriam porque perdiam o sangue. Então, todo esse desconhecimento colocava a mulher numa posição de deusa, né? Sim. Não na crença que nós temos na nossa sociedade hoje, de Deus e deusa, né? Era uma Uhum. forma diferenciada. Isso é a parte histórica, vamos assim dizer. Mas quando você vai compreendendo esse caminho do sagrado feminino, você começa a estudar e entender que existe um conhecimento mais profundo. Que nem eu tenho uma energia sagrada feminina, mas eu também tenho uma energia sagrada masculina, assim como você. Por isso que tem aquele símbolo de saúde que tem um caduceu, que é tipo Uhum. Um né? cálicezinho. E tem as Aham. duas As 2 cobras cobrinhas. subindo. Aham. Então, aquela representação mostra a energia do sagrado feminino e a energia do sagrado masculino. E quando a gente desequilibra essa energia, nós sofremos, né? Uhum. Porque muitas vezes está enfraquecido em nós a nossa energia do sagrado masculino ou do sagrado feminino. Tanto em homens como mulheres, ambos têm. Então, encontrar esse caminho do sagrado feminino é encontrar o seu caminho interior sagrado, que realmente assim, aonde está o que é sagrado para mim, né? E que eu É um possa, autoconhecimento que eu, também, né? isso, que eu possa viver de forma que eu traga saúde para mim, primeiramente, porque eu tenho que estar bem, né? E para as outras pessoas. O que que pode desequilibrar essa energia? A inversão de papéis, né? Então, assim, as mulheres vão dizer assim, às vezes as mulheres estão muito eh, fortificadas na energia do sagrado masculino e ela acaba assumindo o papel que não é dela, né? Uhum. É claro que a mulher pode hoje trabalhar, que ela pode ter a sua carreira, que ela pode estudar, ela pode crescer, mas ela tem um papel do feminino naquele momento e o homem no papel do masculino. Então, quando você tem uma relação aonde o sagrado masculino daquele homem está enfraquecido, a mulher tem que assumir aquele papel. Então, ela vai tomar a frente, ela vai fazer as coisas, deixa que eu faço, né? Não preciso disso, eu vou resolver. Por quê? Porque aquele homem está enfraquecido. Nós falamos muito, né, do sagrado feminino, dessa questão, mas a gente também tem que olhar para o sagrado masculino e entender que os homens também estão sofrendo, Uhum. né? Porque quando você desequilibra as mulheres, os homens também sofrem. Também. E também desequilibram, né? Porque é uma Claro, energia, pelo que eu entendi, é uma energia mútua, né? Tanto para mulher quanto para homem. sim, Tem que estar sim. equilibrado os dois ali, né? Sim, e aí o homem começa a entrar numa situação de que ele não encontra mais o papel dele, né? Uhum. E quando você fere esse caminho, aí vem o quê? O que a gente chama de sofrimento, né? As emoções, elas vêm, mas elas se escondem. O que está em cima da emoção? O sofrimento. É que nem assim, por exemplo, se você se cortasse agora, fez um Uhum. corte,
né? O que que você quer naquele primeiro momento? Que passe a dor, certo? Sim, Você não quer nem conversar, né? Se as pessoas, o que aconteceu? Você fala, não, não, pera só um pouquinho, deixa essa dor passar. Não é é verdade? verdade. Depois que passar a dor, que a gente tirar a sua dor, aí a gente vai passar um medicamento, costurar, seja lá, né, fazer uns pontos, o que for necessário para curar. Mas enquanto tiver a camada do sofrimento, a gente não consegue curar a ferida. Você veja, e a gente acha. Muitas pessoas falam que o sagrado feminino é uma coisa mais, vamos dizer, para trabalhar determinados pontos de pensamento, de atitudes. Às vezes são feitas reuniões, né, para trabalhar isso. Como que são essas reuniões? Porque eu acredito que seja feita realmente, né? Sim. Mas do jeito que você está me falando é um pouco diferente do que muitas vezes você passa na internet. É uma coisa muito Uhum. mais profunda. Como que se Sim, trata você isso? tocou num ponto bem importante. Então, assim, as reuniões, elas são feitas quando aquele feminino está enfraquecido. Uhum, Quer dizer, aquela mulher não consegue dizer não, aquela mulher sofre abusos. E eu não estou falando de abuso sexual. Eu estou uhum. falando assim, quando alguém não respeita a sua profissão, quando alguém não respeita o seu trabalho, quando alguém não respeita mesmo o seu trabalho em casa, sabe? Você lavar uma louça, Ataque você cuidar. psicológico mesmo, né? Então, assim, você está sendo abusada, porque ela está enfraquecida. Então, não é que ela tem que ser mulher, né? E que ela tem que ser submissa a isso tudo, né? Ela pode chegar e dizer assim, olha, não está igual, o trabalho aqui em casa está pesado para mim. Uhum. Ou você não respeita o meu trabalho, os meus horários, as minhas questões, como eu me visto, não é verdade? Então, porque ela não consegue se colocar naquela situação, ela não consegue falar sobre aquilo. Então, ela vai enfraquecendo o feminino dela, sabe? Porque nós, né, a gente não fala sempre assim, temos que empoderar as mulheres. Uhum. Empoderar não significa que eu preciso pisar nos outros para ter poder. É simplesmente que eu tenha voz. E que se cuide, né? Isso, Eu vejo assim, quando a pessoa deixa de se cuidar, ela deixa de passar um creme no rosto, de pentear o isso, cabelo, alguma coisa está errada ali, né? isso Ela não tem mesmo. vontade de nada. Por que que não tem vontade? O que que tá acontecendo? Porque ela muitas vezes, ou é para não ser vista, Uhum. então assim, eu vou me apagar, entendeu? Daí não vem ninguém me perturbar. Isso, ninguém me perturba, ninguém me incomoda, ou para ser vista, para as pessoas dizerem assim: "Nossa, como você está Acabado. O que aconteceu com acabada, o você? que aconteceu com você? Olha, você está triste, ou você está com olheira, você está, ou, né, emagreceu demais muito rápido, ou engordou demais muito rápido. Por que que isso está acontecendo, né? O que está por trás disso? Engraçado que o corpo dá sinais para a O pessoa, corpo né? fala e fala bem alto E a às pessoa, vezes. às vezes, ela não se toca, ela não percebe que ele só fala: "Ah, eu só tô desanimada", mas ela não sabe nem por quê. E Uhum, cai nesse ponto aí que você está falando. justamente. Fica um ciclo tão vicioso dentro de casa ou no ambiente que você está acostumado a interagir, que você não percebe que aquilo está te fazendo mal, está te atacando indiretamente, né. Porque assim, você precisa, se colocar no seu feminino também, né. Então, ser feminina não significa que eu tenho que ser calada, que eu não posso dizer nada, Uhum. né. Ser feminina eu sou feminina e no meu feminino eu posso dizer para você: "Eu não gostei do que você fez. Isso me ofendeu, isso me machucou". Eu não preciso gritar, eu não preciso ter É só falar, ataques, é né. só falar, né. Só que a gente foi educada, né, numa sociedade que a gente tinha que ser boazinha, Uhum. né. E assim, eu não preciso ser má para falar o que eu Só se impor, sinto, né. né. Colocar mesmo, é colocar, né. Então esse equilíbrio se desfez, né. E aí você tem todo um adoecimento E emocional. você acha, assim, que com a internet, com o avanço das coisas mediatistas que é hoje em dia, você acha que isso tem crescido? Tem crescido, mas tem muita confusão, né, De informação de também, né, que é o que a informação. gente está abordando hoje aqui, Isso né. mesmo, né, por isso que o teu trabalho é muito bonito, de trazer Obrigada. clareza para as pessoas, né, porque vem muita coisa que as pessoas ficam confusas, que a gente fala assim: "Ah, você tem que se empoderar". Aí a pessoa acha que ela vai subir em cima de um trono e ela vai ser uma a
rainha Uma má, rainha. Vai né? pôr uma coroa de rainha má, Igual a rainha da Alice, né? Cortem-lhe as É, cabeças, né? Uma é. rainha má. Não, você pode ser uma rainha e não precisa ser má, não precisa ser agressiva, né? A sua agressividade você vai precisar para conquistar as suas coisas. Um estudo, um diploma, uma carreira, um trabalho, né? Eu quero montar Uhum. uma coisa. Então, aí você precisa dessa força agressiva do homem, né? Mas não agressiva no sentido que eu tenho que pisar em você, porque eu preciso dessa força para construir. E essa força vem do masculino, da energia masculina que está em Sim, nós. Né? Se você quer montar, né? Você para montar isso aqui não precisou buscar muito. dentro de você Sim, uma força, uma coragem, né? E ir lá e fazer e acontecer. Então, isso é sua energia do sagrado masculino. E com isso você continua exercendo a sua energia do sagrado feminino também, com certeza. porque precisa equilibrar. Dado equilíbrio. E quando a gente fala assim, quando a pessoa vai para reuniões, né, do sagrado feminino, é um tipo de um tratamento? Essa pessoa ela tem que fazer quantas sessões? Ou é uma reunião só de autoconhecimento? Eu tô falando, fazendo Sim, perguntas que eu acredito que sim. muitas pessoas leigas que não entendem possam saber um pouquinho mais, né, sobre o que é. Puxa, eu tô me encontrando nessa situação que elas estão falando, eu tô me sentindo. O que que eu faço agora? Porque as Aham, pessoas pensam sim, isso, tá né? certo. Porque assim, ó, você pode se tratar individualmente, procurar um profissional para trabalhar isso. Existem várias terapias hoje, né, Uhum. maravilhosas. Você pode encontrar um grupo terapêutico, né? Olha, eu vou procurar um grupo que vai trabalhar essas questões. Porque de repente em grupo você se sente mais acolhida, mais fortificada. Porque tem 2 situações. Uma quando você chega no consultório e diz assim: "Olha, Márcia, eu me sinto, enfraquecida diante de uma reunião de trabalho, eu não consigo me colocar. Chego aí no banheiro e ia chorar porque eu não consigo me colocar". Então, você quer resolver aquilo, porque está claro para você o que você não consegue fazer. E a outra que você disse muito bem: "Gente, eu não me sinto bem, eu não sei o que acontece dentro de mim", né? E de repente um trabalho em grupo ajuda você a começar a lapidar essa pedra, sabe? A entender, entendi. Então é isso aqui que não funciona bem, eu preciso buscar. Depois a pessoa até pode procurar um tratamento individual, porque ela está mais focada, né? Uhum. Ou ela fala assim: olha, eu não me sinto bem também em grupo. Tem pessoas que não vão falar. Eu não tenho coragem de falar, de contar, de me expressar, ou não consigo achar o que acontece. Aí ela vai para o tratamento individual, né? Então, isso acontece muito, a pessoa chegar, eu sei se eu estou perdida, Acredito. né? Não sei por onde começar, entende? E aí a gente vai dentro da física quântica, do trabalho quântico, no sagrado feminino, a gente vai ajudando essa pessoa a se encontrar, porque primeiro você tem que se encontrar, Com certeza. É o autoconhecimento, né? né? É o É o caminho, né? caminho. A gente estava falando sobre isso, já que a gente está falando de autoconhecimento, falando de se encontrar. Dentro de tudo isso tem o caminho celta, que é um assunto que eu Aham. olhei ali e falei, nossa, eu preciso perguntar para ela. Porque as pessoas subentendem que celta é uma comunidade, que tem uma determinada religião, que é um determinado assunto. E a Uhum. gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e é outra história. Então eu queria que você explicasse pra gente e também explicasse, mostrasse, deixa eu até pegar aqui, mostrar pro pessoal. Isso aqui, ó, gente, ela trouxe pra mostrar pra gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. O que que é esse aqui? São, São as sinergias do sagrado olha feminino. só. São terapias líquidas. Aí, ó, do que a gente tá falando do sagrado feminino. Então, uma coisa inclui a outra, tá junto. Inclusive tem aqui, eh, da Maria Madalena, que eu achei maravilhoso. E Sim, tem também a Mãe do Brasil, que é nosso sim. país. Bom, explica um pouquinho disso e vamos falar do caminho celta também. Bom, assim, as sinergias, elas são uma companhia para o processo terapêutico. Porque, assim, Uhum. todo mundo gostaria de ir no terapeuta todo dia, né? Sim, Ou pelo menos toda semana. poder Mas isso tem um conversar. investimento de tempo, de Aham. valores, e muitas vezes isso não é possível. Então, quando você faz um processo terapêutico dentro das sinergias, você monta essas fórmulas para ajudar a pessoa a trabalhar eh, em casa ou no trabalho com as questões que ela está buscando, né? Por exemplo, a Si, né? A sinergia da Si, que é a mãe do Brasil.
ela trabalha mentes cansadas. Nossa, você colocou a própria pra mim. Eu tava comentando com ele um pouquinho antes. Gente, sou tão cansada hoje. Olha aí, ó, você espirrou. Você sabe que eu melhorei um Sim, pouquinho? claro, Eu senti que eu melhorei. porque o que acontece? É diferente de mentes agitadas, né? Uhum. Mente cansada é quando a gente tem muitas tarefas, e Sim. as mulheres o que mais tem é Hoje isso, em dia, né? sim. Aham. Você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, você tem que ser profissional, né? E você tem que ser você, tem que sobrar um tempinho para você, não é verdade? Sim. Então, o que que acontece? Quando você usa uma sinergia, ali tem componentes de óleos essenciais, terapêuticos, orgânicos, que vão entrar no seu sistema límbico e vão ajudar você nesse processo. Por quê? É como se fosse um computador. Sabe quando a gente tem muita tela aberta no computador? Uhum. Você abre uma, abre outra, e chega uma hora que trava? Nós também. A gente está com muitas caixinhas abertas, né, no nosso isso para cuidar, aquilo para fazer, decisões para tomar, e chega uma hora que você trava. Cansa, né? Então, precisa que venha um processo, uma sinergia, que vai dar uma calma, né? Fecha as caixinhas que você consegue resolver mais rápido aquelas outras e vai resolvendo. Então, ela é terapêutica, ela não é de tomar, né? Ela é de espirrar, então você vai respirar e vai fazer todo um trabalho. Esse é o meu doutorado, né? Onde eu fiz as provas científicas mostrando que as sinergias vibracionais melhoram a sua vibração. Porque Com você é uma certeza. pessoa que tem uma Sim. vibração. Você já não teve com pessoas que disse assim: "Ai, aquela pessoa tem uma vibração Uhum. baixa, ruim, né? Eu Não me saio senti bem cansada", perto. não é Aham. verdade? Sim. Por quê? Porque a pessoa tem uma vibração que ela acaba sugando a sua vibração boa, Entendi. entendeu? E quando a gente fala do caminho celta? O caminho celta, né, compreender os celtas é um mistério, né, que eu viajei muitos países, fiz muitas formações fora para buscar Uhum. esse caminho, através também de Maria Madalena. Os celtas, eles eram um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de ver o mundo, né, muito mais voltado para a terra, para a mãe, né, para a Uhum. Gaia, para essa divindade, vamos assim dizer, mais do feminino. E aí você vai ter a parte celta também, aonde eles moraram em vários lugares do mundo. Claro que você, quando tem um pensamento, uma forma de viver, você acaba formando uma comunidade, né? A gente até brincou no começo dizendo assim: olha, se você mora em Piraquara, significa que você é Piraquara? Não, você só mora numa Sim. comunidade chamada Piraquara, correto? Sim. Agora, ser Piraquara precisa um estilo de vida, uma forma de ver a vida, de entender a natureza. E claro que aqueles povos tinham uma forma de religiosidade, assim como a gente tem hoje, né, as pessoas que têm o cristianismo, as pessoas que têm o judaísmo, eles tinham uma forma religiosa de se colocar no mundo, mas não Uhum. quer dizer assim que eles eram uma religião, né? Uhum. Não é isso, eles eram um povo que estava numa comunidade, mas que tinha um estilo de vida, uma forma de ver a vida diferente. Qual que é essa forma de vida? Porque o pessoal de casa entenda, porque pessoas falam lá, tem lá, cultura celta ou inca ou maia, Uhum. geralmente vai para essa parte mais da natureza, essa Isso. parte mais das anciãs que a gente, né, busca. E Uhum. tem gente que até fala: "Ah, não, lida com bruxaria, pá, pá, pá". Tem nada a Não, ver, não tem nada a ver. nada a ver, Não, né? nada a ver, nada. Até porque a própria bruxaria era um estilo de vida. A palavra bruxa significa, em sânscrito, mulher sábia, né? Sim. Porque ela era que fazia os medicamentos, É uma os anciã, né, remédios, que uma anciã. fazia Ela tinha o todo aham. conhecimento da natureza. Ela olhava para as plantas E e sabia o que dizia: olha, era. essa medicação eu faço assim, né? Aí, infelizmente, veio a As Santa. magias eram as medicações, viu, pessoal? Isso. Entendam isso. Isso, elas que faziam esse trabalho, mas daí infelizmente veio a Santa Inquisição, que não compreendeu esse mundo, né, e Uhum. acusavam as mulheres de bruxaria. E com isso elas, acabaram indo embora, sumindo do mapa, Sim, se e se escondendo, né. isso, e se formou as primeiras faculdades de medicina, né, só isso é histórico, não é Sim. de crença, e levou séculos para uma mulher poder cursar uma faculdade de medicina, séculos.
né? Tudo porque tinha essa Isso, essa essa sombra, crendice, né, essa essa sombra. crendice. Então, assim, os celtas também tinham uma cultura para o feminino. Lembra que eu falei de sociedades Uhum, lembro. matrifocais? Aham. Então, eles olhavam a terra como uma divindade, né? Outros povos olhavam o céu como uma divindade, né? E tanto que as pessoas falam acho que Deus está onde? No céu. Uhum. Para eles, Deus ou a deusa, né, não precisa ter gênero, estava na terra, né? Nas plantas, nos animais, nas estações, na forma de viver, com essa harmonia com a terra, né? Então, aí eles foram colocados como pagões, né? Mas o paganismo, ele não era uma coisa ruim, era uma forma de viver, né, a vida. Assim como a gente vive de uma forma aqui, se você for morar lá no Alasca, É uma é outra outra forma forma, de viver, e não significa por isso que eles são melhores ou piores que nós, entende? com Foi, certeza. infelizmente, a ignorância humana, né, que trouxe informações que agora, com conhecimento, Mais com a internet, né, as internet, pessoas as pessoas conseguem têm mais acesso e, né, podem estudar, porque também antes não podia estudar. As mulheres, para estudar, quando começaram a estudar, o pai ou o marido tinha que autorizar que elas pudessem entrar numa faculdade. bom, esse assunto é um assunto maravilhoso que você vai voltar para falar mais aqui, viu. Tá bem? Doutora Márcia, só tenho que agradecer. Você vê, passou 20 minutos rapidinho, né. Sim, é Foi super rápido. rapidinho. E eu agradeço muito sua vinda aqui, todo esse esclarecimento, essas informações. Agradeço também o mimo que você me deu, amei. E é isso, gente. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais da doutora Márcia, vai estar aqui, ó, no YouTube. Aqui eu vou deixar certinho o arroba dela na descrição para vocês seguirem. Também vai estar nos nossos cortes, né, no Instagram. E eu agradeço muito sua presença, viu? Eu Obrigada. também, muito obrigada.